Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre tudo aquilo que foi lido e assistido em janeiro de 2022, como sempre, começando com as leituras, e vocês vão ver que eu praticamente li só um autor em janeiro. Bom, na verdade, concluí, né? Porque tiveram algumas outras leituras que eu iniciei em janeiro, mas que só vou concluir neste mês, em fevereiro. Porém, concluídas mesmo, foi basicamente um autor só, e estou falando de Chekhov. Li 3 livros do homem, tá bom pra vocês? E na verdade eu descobri que se pronuncia Chekhov, mas eu vou continuar falando Chekhov mesmo, tá? Mas então, o que aconteceu que eu li tanto o livro do Chekhov? Primeiro que quem tá aqui há mais tempo já sabe que eu sou apaixonada por literatura russa. Tenho uma playlist aqui com mais de 20 vídeos com resenhas de livros de literatura russa / leste europeu, só que tinha uma falha nisso aí, uma falha na minha opinião, que é eu nunca li nada inteiro do Chekhov. E eu digo nada inteiro porque, quer dizer, eu li alguns contos, né? Mas nunca li um volume inteiro de contos. Eu já contei aqui essa história algumas vezes, mas eu já havia dado início à leitura de uma coletânea dele que sai pela Editora 34, vou deixar a foto aqui, que é A Dama do Cachorrinho e Outros Contos. Só que eu viajei enquanto lia, esqueci o livro aqui e quando eu voltei eu não peguei o livro, não continuei a ler. E eu fiquei me perguntando por que isso tinha acontecido, porque eu estava gostando muito do livro, mas mesmo assim não dei continuidade. E aí eu cheguei à conclusão de que muito provavelmente estava gostando muito, mas não amando. Não foi aquela coisa que garrei amor mesmo e fiquei sedenta, sabe? Mas enfim, resolvi dar uma segunda chance aos contos do Chekhov, desta vez com uma coletânea que eu recebi da Nova Fronteira. É lançamento deles, ó, esta coletânea aqui, achei a capa lindíssima, aliás. E o que eu tenho a dizer? Eu achei a seleção inicial desta edição aqui muito mais feliz que a da Editora 34. Tanto que eu lia e eu ficava, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, não consegui parar de ler, fiquei fissurada, só dei uma diminuída no ritmo depois, porque começou a leitura conjunta de Anna Karenina, aí eu não fiquei mais devorando isto aqui, e também porque tinha algumas outras leituras, tipo Absalão encontra a interpretação, que eu queria terminar ainda no ano passado, aí acabei deixando isso aqui de canto, mas fiquei muito feliz quando eu pude voltar a ele, porque que coisa maravilhosa. E eu falei disso no Instagram, que eu tinha gostado mais da seleção inicial desta coletânea aqui, e aí vieram algumas pessoas falarem comigo que concordavam com isso, e outras pessoas falando que começaram a ler aquela da Editora 34, não gostaram tanto assim e abandonaram, e aí falaram que vão tentar com esta aqui. Então fica a dica, se você tentou pela Dama do Cachorrinho e Outros Contos, não deu tão certo assim, tenta aqui, porque eu acho que a seleção inicial, ou seja, os primeiros contos que a gente tem aqui, são muito mais legais do que os que a gente tem na da Editora 34, e aí dá aquele gás pra gente continuar com a leitura, não é? Não tô dizendo que necessariamente esta coletânea aqui seja melhor, até porque eu não li aquela completa, quero ler, aliás, para dar uma comparada até em tradução, porque apesar de que aqui a gente parece ter uma tradução muito boa, é da Tatiana Belink, que é uma profissional super renomada aqui no mercado, eu achei algumas opções na tradução um pouco curiosas. E aí eu queria até comparar com a da Editora 34, que eu sei que tem alguns contos aqui que se repetem lá. Ai, trouxe a luz pra cá porque tá nublado, vai cair aquela chuva aparentemente, aí fechou o tempo aqui, escureceu tudo, ficou melhor assim, né? Pois bem, o que eu tava falando? Eu vi que vocês gostaram bastante das duas comparações que eu fiz aqui no canal. Uma foi entre algumas das edições que a gente tem de Anna Karenina aqui no mercado editorial brasileiro, vou deixar o link aqui, e a outra foi para as edições que a gente tem das novelas do Stefan Zweig por aqui também. Também deixarei o link no box de informações. Já vi também que vocês pediram muito para que eu fizesse do Chekhov. Pegar aí, então, as coletâneas de contos que a gente tem dele por aí. Eu sei que tem da Nova Fronteira, tem da Editora 34, eu sei que tinha uma da afinada Kozak Naif, né? Enfim, vou ver o que eu consigo arrumar, ler tudo. E aí, quando tiver terminado tudo, eu faço um comparativo aqui no canal, ok? Mas gostei bastante da seleção contida aqui. E eu li tudo isso, eu acho que eu comecei a explicar e eu nem terminei, né? Eu li tudo isso porque não só eu queria, como é que eu posso dizer, reparar esta falha, talvez, no meu amor por literatura russa, mas porque eu comecei a fazer um curso sobre o Chekhov. Eu fiz um curso com o Rubens Figueiredo, maravilhoso, um dos tradutores mais renomados aqui do mercado, na tradução direta do russo para o português, e aí ele fez um curso pelo Instituto Estação das Letras sobre Chekhov, e aí achei que seria a oportunidade perfeita. Então, a gente estudou alguns dos contos contidos nesta coletânea aqui e também 2 outros livros que eu irei mostrar agora. A nossa primeira aula foi sobre esta novelinha
incrível aqui chamada A Steppe. Para quem não sabe, o Chekhov é um dos maiores contistas a nível mundial, escreveu contos muitíssimo renomados por aí, é considerado um grande mestre da arte do conto, mas em certo momento da vida ele resolveu ser mais ousado e tentar adentrar um terreno até então desconhecido para ele, que era o da narrativa com um maior fôlego. E esta aqui, A Steppe, foi a sua primeira tentativa de uma narrativa de mais fôlego, com mais páginas, e, na minha opinião, deu muitíssimo certo. Aqui a gente basicamente acompanha um menininho chamado Yegorushka, e ele tá saindo da cidade natal dele, acompanhado de um tio e de um padre, até uma outra cidade que fica distante da cidade natal dele, onde ele irá estudar para ter condições melhores de estudo, etc. E o que a gente acompanha basicamente é essa jornada do Yegorushka desde a cidade natal até a cidade onde ele vai estudar. E o que é muito impressionante aqui, não só aqui, aliás, eu diria que em toda a obra do Chekhov, quer dizer, da obra dele que eu li, tá? Dos 3 deste mês, porque foi algo que eu notei em comum em todas elas, mas é que não é uma obra cheia de reviravoltas, de acontecimentos mirabolantes, não. O Chekhov foca muito no cotidiano, e aí naquele cotidiano, naquele suposto marasmo, naquele tédio, ele consegue levar algumas fricções que levam, então, por sua vez, a alguns acontecimentos insólitos, mas definitivamente nada muito deslocado da realidade. Por exemplo, aqui nessa novela, A Steppe, não acontece nada, basicamente. É realmente só essa jornada do Yegorushka. Só que é impressionante ver como, ao mesmo tempo que não acontece nada, digamos, o Chekhov consegue fazer tanta coisa no sentido de mostrar os costumes locais, mostrar muito da natureza local. Nossa, tem uma cena aqui na qual ele descreve a formação de uma tempestade, que é uma coisa maravilhosa. Eu praticamente vi a tempestade se formando na minha frente. Ele mostra também muitos dos sentimentos humanos. Ai, meu Deus, isso aqui é de uma sensibilidade ímpar. Gostei muito mesmo, mas devo dizer que não foi através desta novela, nem através dos contos que seu Chekhov me ganhou de vez. Foi através das suas peças. Meu Deus do céu, o que é isto aqui? Aqui a gente tem uma coletânea de 4 peças do Chekhov. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho da chuva que começou a cair agora. Mas, qualquer coisa é gostosinho, né? Mas então, aqui a gente tem uma coletânea de 4 peças do Chekhov, traduzidas pelo Rubens Figueiredo, assim como A Steppe, aliás. Então foi muito bom ter aula com quem traduziu esses volumes aqui. E as peças aqui são A Gaivota, Tio Vânia, 3 Irmãos e O Jardim das Cerejeiras. As minhas favoritas foram a primeira e a última, então A Gaivota, que foi a minha favorita. Gostei muito mesmo dessa peça, e O Jardim das Cerejeiras, mas Tio Vânia também é muito boa. E 3 Irmãs foi a de que eu menos gostei, não chega a ser ruim, tá? Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, mas dentre as 4 foi a que eu achei mais fraquinha. E o que é interessante de ver aqui a gente tem 4 narrativas que tem basicamente o mesmo fio condutor, que é aquela nobreza em decadência, tentando reviver o passado, seus tempos de glória, porque o Chekhov escreve essas peças aqui quando a Rússia estava passando por uma transformação bastante brutal na sua estrutura social. Então, antes você tinha um país no qual a servidão era institucionalizada, e aí na segunda metade do século XIX acabam com a servidão, só que não é uma coisa que vai de um dia para o outro. A sociedade vai passando por mudanças ao longo do tempo, e aí quando Chekhov está escrevendo, é bem quando a nobreza está caindo em decadência, está empobrecendo bastante, vendo seus recursos se tornarem cada vez mais escassos, se dando conta do seu ócio também. Algumas vezes até alguns personagens aqui saem para buscar emprego, mas ficam sempre muito presos ao passado, aos tempos de glória deles. E a gente tem isso aqui em todas as peças contidas neste volume, mas ainda assim, em cada uma delas ele consegue construir uma narrativa muito única, com personagens muito memoráveis. Nossa, eu não vejo a hora de falar sobre isso aqui com vocês. Acho que destes livros aqui, 4 peças será o primeiro que eu irei resenhar, porque eu amei. Tô apaixonada pelas peças de Chekhov e espero que venham mais coisas dele por aí pra gente. Aí, como nem só de Chekhov vive a mulher, li também uma novelinha muito maravilhosa do Arthur Schnitzler, que é esta aqui, O Tenente Gustula, que é, aliás, uma das novelas mais importantes da literatura ocidental. E, meu Deus do céu, eu sei que já falei isso, mas eu vou dizer de novo, que coisa maravilhosa. Eu acho que gostei ainda mais dela do que A Breve Romance de Sonho, cuja resenha saiu recentemente aqui no canal. Vou deixar o link aqui no box de informações.
Gente do céu, a chuva tá muito forte agora, eu espero que não esteja fazendo barulho no vídeo. Então relevemos um possível barulho da chuva aí e demos continuidade ao vídeo. E o que temos nessa novelinha aqui, afinal de contas? Aqui a gente acompanha o Tenente Gusto em primeira pessoa, é basicamente um monólogo interior na cabeça dele que a gente tem aqui, e é um tenente bastante jovem, que se pauta muito pelos valores de honra, a tradição, etc. Só que no começo da novela ele está em um teatro, e lá nesse teatro ocorre uma situação bastante inusitada com ele e ele sofre um insulto. Na saída do concerto ao qual ele assistia, ele é ofendido por um padeiro, mas essa ofensa toma proporções inimagináveis para o leitor, porque o tenente fica com isso na cabeça de um jeito que ele pensa até mesmo em se suicidar por conta daquele ocorrido. E a gente vê que é uma coisa completamente desproporcional, mas para ele, como sua honra foi ferida, talvez alguém possa ter visto aquilo ali, e se o padeiro ficar contando isso para as pessoas, enfim, ele vai ter a honra dele ferida ali na visão dele, e ele chega à conclusão de que a única solução para acabar com tudo isso, com todo esse tormento e a possível desonra dele perante a sociedade, seria o suicídio. E o final disso aqui, meu Deus do céu. A novela é curtinha, você mata isso aqui numa sentada. Aliás, eu tinha dito que esta é uma das novelas mais importantes da literatura ocidental. E muito disso se deve à maneira como esta novela aqui é narrada. Porque, como eu disse, a gente tem um monólogo interior aqui que foi considerado o precursor do fluxo de consciência. Então, seu Schnitzler, ó, está de parabéns. Aliás, essa novela rendeu uma baita repercussão, mas não foi somente uma repercussão boa não, tanto que ele chega a perder a licença do exército que ele tinha por conta de algumas coisas que ele fala aqui. A gente conversa melhor sobre isso quando a resenha for ao ar. E aproveito, aliás, para agradecer o Ricardo, que foi quem me deu essa novela aqui de presente. Ricardo, eu amei, muitíssimo obrigada. Encerramos então os livros concluídos em janeiro, agora vamos para o quadrinho que eu li no mês de janeiro. Em algum vídeo que eu publiquei aqui no YouTube, falei também sobre isso no meu Instagram, eu revelei o meu desejo de ler mais quadrinhos. Eu não sei, não, vocês não conseguem ver, porque tem bastante quadrinho na primeira prateleira desta estante aqui, e aqui na minha frente a gente tem outra estante lotada de quadrinhos. A maioria foi meu digníssimo que comprou, mas muitos fui eu mesma quem comprei. E aí tem tudo isso aqui em casa e eu não leio tantos quadrinhos assim. E eu tenho muita vontade, só que como eu gosto mais de livros que quadrinhos e como o meu tempo para ler não é tão abundante assim, eu acabo dando preferência aos livros. Mas eu realmente queria começar a ler quadrinhos, porque toda vez que eu leio um, eu fico me perguntando, nossa, por que eu não leio mais? É uma coisa tão legal. Que é sempre uma experiência tão gostosa, uma experiência levinha, sabe? Quer dizer, dependendo do tema do quadrinho, né? Mas, no geral, acaba sendo uma experiência mais leve, digamos, que os livros. E aí eu me comprometi a ler pelo menos um quadrinho por mês, e foi o que aconteceu em janeiro. Eu li um quadrinho que foi presente de uma das pessoas mais queridas que a internet me trouxe, que foi Dona Lúcia. Ela me deu este quadrinho aqui, ó, que sai pela editora Pipoca e Nanquim, chamado Shamisen. É Shamisen que se pronuncia? Sem. Shamisen, na verdade, fui corrigida aqui por meu digníssimo. Mas então, shamisen é este instrumento aqui, ó, que está na mão desta personagem, que é a protagonista deste quadrinho. O nome dela é Haru, ela era uma goze, e goze era o nome dado às mulheres que eram cegas e eram artistas e viviam pelo Japão, andando por aí, fazendo apresentações musicais a fim de garantir o seu sustento. Antes de falar um pouco mais da história e do que eu mais gostei aqui, eu queria tentar mostrar para vocês um pouco do traço. Que quadrinho lindo, olhem só. Olha a delicadeza disso aqui. Nossa, tem umas cenas tão bonitas aqui, uns desenhos tão lindos, que é aquele tipo de coisa que você para e fica olhando por uns 2 minutos, sabe? Prestando atenção direitinho ao traço. Nossa, muito maravilhoso. E bom, qual que é a história aqui? Então, a Haru é cega. Ela é abandonada bem cedinho pela sua mãe, que pelo que a gente entende aqui não tinha condições de cuidar dela direito. E aí a mãe da Haru deixa, quando ela ainda era um bebezinho, na porta de um senhor que ela sabe que vai conseguir cuidar muito bem da Haru. E aí ela começa a ter aulas do shamisen desde pequena, passa então a fazer dele o seu sustento. E o que eu achei mais legal aqui é ver como os autores conseguem passar, através da narrativa, através do traço,
a percepção de mundo da Haru, essa questão dos sentidos para ela, porque ela é cega, mas tem alguns outros sentidos muito aflorados, tem uma relação muito forte com a natureza, e eu acho que isso é passado aqui de um jeito muito bonito. Nossa, eu já sei que eu já mostrei o traço aqui para vocês, mas eu tive que parar para mostrar esta aqui, porque é uma das minhas ilustrações favoritas, eu não tinha mostrado ainda para vocês. E esse é um quadrinho bastante interativo, porque a Haru toca diversas músicas aqui, canta, e tem um QR Code aqui no fim da edição que possibilita com que a gente ouça essas músicas que a Haru toca. Então achei bem legal essa sacada. E o que é legal aqui também, falei legal 1 milhão de vezes, né? Mas é tudo legal mesmo. Mas então aqui no fim a gente tem uma sessão, acho que vocês não conseguiram ver porque tá bem na luz refletindo aqui, mas explicando a origem do instrumento do shamisen, a origem das gozes também. A Haru, aliás, foi inspirada numa goze muito famosa, então tem um respeito muito grande à cultura japonesa aqui, sabe? Achei muito legal como eles colocaram todas essas informações no fim do volume. Nossa, adorei, Pipoca Nankin arrasou nisso aqui. Aliás, este aqui é um título daquele selo original Pipoca Nankin, então são publicações próprias da editora, que eu acho muito legal, porque eu acompanho a editora desde que eles nasceram. E Lúcia, muito obrigada pelo presente, eu realmente gostei muito. Aliás, Lúcia nunca erra, ela já me deu várias coisas e tudo que eu li até agora eu amei. E assim encerramos então as leituras de vez e vamos para os filmes aos quais assistimos em janeiro. Assistimos a 3 filmes no mês passado, sendo 2 deles no cinema. Eu sentia muita falta dessa experiência de ver filme no cinema, eu acho que faz toda a diferença. E a gente assistiu a Kingsman Origem e Matrix Resurrections. Falando primeiro então de Kingsman. Este é, se eu não me engano não, é o 3º filme da franquia de Kingsman, que é basicamente uma agência independente de inteligência britânica. E nesse 3º filme, como o título mesmo já diz, a gente vê então como é que tudo começou. Tem um pano de fundo bem forte da Primeira Guerra Mundial. A gente também tem uma parte ambientada na Rússia e é bem legal porque a gente tem um pouco da história do Rasputin. Eu adoro a figura do Rasputin. Achei que eles conseguiram casar muito bem a história do Rasputin, o mito em torno do Rasputin, com a história da agência Kingsman, mas continuo com a minha opinião de que o primeiro filme é o melhor mesmo. Eu gosto muito do primeiro filme, o segundo pra mim é o pior entre os 3, e o terceiro achei legalzinho, ok, não assistiria de novo, mas o primeiro eu acho que vale a pena ver, principalmente se você gosta de 007, por exemplo, acho que pode ser uma boa. E aí depois a gente viu o novo filme da franquia Matrix, e no começo a gente tem o Neo vivendo uma vida aparentemente banal, trabalhando como desenvolvedor de jogos, olhem só. E ele tá fazendo terapia e esse terapeuta dele, muito convenientemente, prescreve pílulas azuis para ele. E essas pílulas são utilizadas para ajudar o Neo com relação às supostas alucinações que ele tem. Até que uma nova versão do Morpheus aparece e mostra para ele o que realmente está acontecendo ali. E assim, sobre Matrix, minha opinião, o único filme realmente bom da série, mas aí é realmente muito bom, é o primeiro. O segundo eu acho ok, o terceiro eu acho péssimo. E o quarto agora eu achei melhor que o terceiro, mas ainda assim não achei lá essas coisas, não. Daria, sei lá, 2,5 estrelas, 3 estrelas, talvez. Uma coisa que eu achei curiosa é que pegaram praticamente todo o elenco de Sense8 para esse Matrix novo, né? Porque uma das irmãs Wachowski, é assim que fala, será? Acho que é. Era diretora, idealizadora, produtora, não sei o que, de Sense8, que era uma série da Netflix que eu gostava bastante, aliás. Fiquei triste que não teve um final decente. E aparentemente ela gostou da galera dali, porque boa parte do elenco foi pra Matrix Resurrections. E o último filme ao qual assistimos foi King Richard, e meu Deus do céu, eu amei esse filme. O filme tá disponível na HBO, tem o Will Smith como protagonista, que é um ator do qual eu gosto bastante, acho ele muito carismático, e ele tá interpretando o King Richard, que é o pai da Venus e da Serena Williams, que são simplesmente 2 das maiores jogadoras de tênis de todos os tempos, e as 2 vieram dos mesmos pais. E não, 2 monstras na mesma família não é coincidência, e isso é uma das coisas que eu mais amei no filme, porque eu não conhecia essa história delas com o pai, e é impressionante ver como tudo isso foi fruto de muito esforço e principalmente de muito planejamento. Mas assim, planejamento desde a concepção dessas meninas, porque o King Richard fala para a esposa dele
que eles precisavam ter mais 2 meninas. Eles eram, os pais, muito apaixonados por esporte, e aí ele fala para ela que eles precisam ter 2 meninas para criar essas 2 grandes campeãs, e desde pequena elas são voltadas muito para isso, elas compram esse projeto, então não é uma coisa totalmente imposta pelos pais, eles apresentam aquele projeto ali para elas e elas compram aquilo, se apaixonam pelo esporte. Só que convenhamos, tênis não é esporte nada barato, né? Então você tem que ter um certo poder aquisitivo aí para poder jogar, e eles não tinham condições, não tinham acesso a quadras boas, nem a equipamentos de última linha, muito menos a treinadores famosos, etc. O que seria preciso para o objetivo que eles tinham, porque as meninas realmente queriam ser grandes nomes do tênis, e o objetivo dos pais é que elas realmente fossem das maiores jogadoras de tênis da história. Só que é um contexto muito complicado, e não bastasse a situação financeira deles, que já era bastante ruim, eles moravam num bairro de periferia também, eles também eram pessoas pretas, e num contexto bastante complicado nos Estados Unidos, ainda mais num esporte como o tênis, né? Você vê aí, a maioria dos jogadores de tênis são brancos, é aí um esporte bastante elitista, e é legal ver como essas meninas abriram portas para tantas outras, principalmente a Venus, que foi a primeira, né? Ela era mais velha, então inicialmente o investimento foi maior nela, e eu gostei especialmente de ver essa parte da Venus, porque hoje em dia a gente ouve muito mais falar da Serena, né? A Venus teve alguns problemas de saúde aí, a Serena acaba sendo mesmo o maior nome, até por conta da competência dela, etc. Então foi legal ver como foi a trajetória da Venus, a trajetória da família no geral, apesar de que às vezes eu queria dar uns tapas no King Richard, porque ele sabia ser bem chato muitas vezes, mas se não fosse aquela chatice dele, talvez as meninas não tivessem chegado onde elas estão hoje. Nossa, filme maravilhoso, é muito legal ver a relação entre a família, ver como eles se apoiavam muito, porque além da Venus e da Serena, tinha mais 3 irmãs, se eu não me engano, eram 3? Eram, né? Sim, eram 3 irmãs mesmo, e aí tinha as 2 que brilhavam mais, que eram objeto do plano dos pais, mas elas estavam sempre ali apoiando a família, indo assistir aos jogos, até quando a Venus começa a deslanchar e aí a Serena fica um pouco para trás, porque como os treinamentos tinham de ser dado de graça, afinal de contas a família não tinha condição de bancar um treinamento caríssimo, nem para uma, imagine para 2. Então primeiro pegam a Venus, que tá se saindo melhor nos treinamentos, mas aí a mãe continua acompanhando muito a Serena. A gente vê que a todo momento eles faziam o melhor com o que eles tinham ali mesmo em prol desse sonho, e sempre com muito planejamento. O King Richard tá sempre se referindo, ai não, porque isso aqui faz parte do plano, para você chegar aqui você tem que fazer isso, 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 e eu que sou a louca do planejamento, amei o filme. Vale muito a pena assistir mesmo, seja para conhecer mais da história dessas mulheres maravilhosas, mas também do pai delas, que foi alguém que lutou muito para que elas estivessem onde elas estão hoje em dia. Tem uma entrevista também, a qual eu assisti, que é com o Will Smith e com a Venus e a Serena, e elas contam um pouco da história do filme, falam de experiências pessoais dela mesma. É até legal ver como a Serena coloca muito a Venus como a pessoa que abriu as portas, principalmente porque a gente vê, né, como eu disse, a Serena acaba sendo mais famosa mesmo, mas quem abriu as portas realmente foi a Venus, e é bem legal ver como ela tem consciência disso e exalta a irmã. Fica aí a recomendação fortíssima, acho que eu dei 4.5 estrelas lá no Letterboxd e coraçãozinho, que é algo muito raro pra mim. E foi tudo isso então que foi lido e assistido no mês de janeiro. Ai, eu falei pra vocês, né, que esse início de ano eu fico toda atrapalhada, mas janeiro de 2022. Me contem aí o que vocês andam assistindo, o que vocês leram, se vocês leram alguma das coisas que eu mostrei aqui, o que vocês acharam, vamos conversar aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.